Bem, posso falar? Novamente, boa noite a todos os vereadores. Em nome do SER, eu quero agradecer esta oportunidade de a gente estar aqui apresentando a vocês o que é o SER. Muitos vereadores aqui são novos. Eu acredito que os dois vereadores que foram reeleitos na gestão passada já conhecem com mais profundidade o SER. O que é o SER? Alguém já viu esse caderninho? E lá na Casa Cultura nós temos vários. É o Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional da Serra do Papagaio, que compõe 5 municípios: Aiuruoca, Alagoa, Baipendi, Itamonte e Pozo Alto. Consórcio de Ecodesenvolvimento Regional da Serra do Papagaio. O pessoal depois vai passar lá nos slides de transparência, vai explicar com vocês com mais detalhes, mas eu gostaria de dizer rapidamente o seguinte. O SER, ele começou a nascer em 2008, numa visita do então vice-governador do estado, Antônio Anastasias, ao Vale do Matutu. E ele propôs a Fundação Matutu, que é uma fundação constituída, a criação de um consórcio entre os municípios que compunham a Serra do Papagaio. E aqui está escrito no livreto, é o primeiro consórcio de ecodesenvolvimento do Brasil e o primeiro com um conselho participativo. Muito bem. Depois, no dia 11 de junho de 2011, ele foi realmente constituído, não é isso, dona Déia? Tá? Com esses 5 municípios. Aqui dentro do livrinho tem uma foto do dia da Constituição, onde vocês vão ver, só um minutinho, estou embaralhando um pouco, mas não tem problema não, faz parte. Parece que sumiu. Está aqui. Então vocês vejam aqui o prefeito de Alagoa na época, o Guilherme, que é o presidente da Fundação Matutu, o Adriano Magalhães, o secretário de Meio Ambiente, o governador Anastasia, este aqui era o prefeito de Pozo Alto, eu não me lembro o nome dele, o Marcos Tridon, que está ali, que foi prefeito de Itamonte por 2 mandatos consecutivos e que foi o primeiro presidente do SER, hoje ele é diretor executivo do SER. O Paulo Senador, que era o prefeito de Aiuruoca, e o prefeito de Baipendi. Muito bem. Inicialmente não, ainda mas optou-se pela sede desse consórcio, ser em Baipendi, por ser mais central, e na época o prefeito de Baipendi cedeu um espaço, uma casa, ele pagava aluguel, ele cedeu um funcionário, a parte de telefone, essa coisa toda, né? Porque o consórcio estava ainda sendo constituído. A partir deste ano, cada município começou a contribuir, isso já tinha sido aprovado no ano passado, inclusive por esta casa e pelas outras casas administrativas. Cada município hoje contribui com R$ 2.200 para manter as despesas desse consórcio. E para falar do consórcio, hoje eu sou o presidente do consórcio, ele muda a cada 2 anos, né? E para falar um pouco mais, eu vou pedir ao pessoal, a Doroteia, e depois o Marcos primeiro, né, Marcos? Que ele, com toda sinceridade, ele tem muito mais conhecimento, porque ele já está desde o início, né, sobre o que é o consórcio, quais os objetivos futuros desse consórcio. Ok? Obrigado, presidente. Falou. Você vai usar o microfone para a gravação. Nosso presidente, né, pelo dinamismo na frente do SER, né, eu agradeço a confiança de poder ser o diretor executivo. O SER, né, que foi criado, né, como diz já o nosso presidente, lá atrás, através do governador. Mas por quê?
Os nossos 5 municípios, lindos, maravilhosos, graças a Deus, né? Com áreas nobres, né? Gerou a necessidade de se criar unidades de conservação, que foi o Parque Estadual Serra do Papagaio. Mas com isso também, vários problemas vieram juntos, não é verdade? A gente sabe como é que se cria um parque, tudo o que acontece lá. E graças a Deus, no nosso aqui, através dessa iniciativa, do trabalho, das comunidades lá do Mato Tutu, o governador viu, e ele viu a condição de que aqui pudesse nascer algo diferente do que acontece lá. Eu, por exemplo, fui prefeito de Itamontes, né? Eu sei os conflitos do Parque Nacional de Itatiaia, até hoje. É uma complicação danada. E a gente viu a abertura que o governo do Estado de Minas Gerais, né, através dessa iniciativa do consórcio, tanto é que ele veio aqui dar posse para a gente, né, na época. E o consórcio começou a trabalhar e a fazer um trabalho muito especial. E um dos primeiros trabalhos foi justamente reunir com os produtores rurais para fazer um novo limite do parque. Isso está em andamento nesse momento, tirando áreas produtivas de dentro do parque e passando para fora e colocando áreas não produtivas, algo que, né, nunca havia se visto antes. Inclusive, um dia, na reunião de 75 anos do Parque Nacional de Itatiaia, foi então o presidente do ICMBio, Mário Mantovani, da Estação Contratante, disse: ó, o ICMBio tem que seguir os passos do Sérgio Serra do Papagaio. O que está acontecendo lá é algo único, como já foi dito aqui, é o primeiro consórcio de ecodesenvolvimento do Brasil. E esse ano, como diz o Matheus, as coisas começaram a andar, né? O Sérgio já está andando com as próprias pernas, nossos municípios já estão fazendo os repasses, estão todos eles em dia, através da autonomia do presidente. Hoje o Sérgio já sustenta, né, o telefone, já tem o próprio telefone, já tem internet, já tem tudo, não depende de ninguém, do próprio Sérgio. A área do parque, né, nessa linda, maravilhosa, de 22 mil hectares, é uma área que pega parte muito importante. Olha só, quantos produtores rurais foram afetados na época. Então esse consórcio é justamente para tentar dar sustentabilidade, para a gente poder resolver esses problemas. Nós tivemos agora há pouco tempo trabalhos para preparar o pessoal da prefeitura, o pessoal dos patrulheiros, os maquinistas, as equipes da prefeitura. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de criação de projetos para poder captar recursos para os prefeitos, porque a gente sabe a dificuldade. O ano passado para mim foi difícil, esse ano a arrecadação vai ser menor que o ano passado. Olha, de coração, não queria dar uma velha SUS, não queria, a dificuldade é muito grande. É muito grande. E essas ações que o consórcio está fazendo é justamente para poder ajudar a esses municípios a captar recursos e poder trazer algo mais, que hoje é muito difícil a prefeitura fazer, não tem condições. É o básico, e olhe lá. Eu estava percebendo essas dificuldades, que eu passei lá atrás também. Eu quase perdi uma equipe de PSR que é de médico também. Infelizmente é uma dificuldade danada. Mas, continuando até na próxima, lá na nossa área, os nossos municípios, Alagoa, Arioca, Baipendi, Pouso Alto, Itamonte, cada um se torna um pouco menos, Baipendi, Arioca, Itamonte, mais, ou seja, a situação para nós é mais complicada ainda, né? Então, é muito trabalho, é um desafio o consórcio, é um desafio bacana, porque a gente sabe que a gente vai poder dar muito resultado. E a equipe toda, eu quero aqui dizer do empenho da Fundação Mato Tutu, principalmente aqui da Doroteia e do Átila, essas pessoas que são leões no consórcio. E se não fosse a Fundação Mato Tutu, não tinha consórcio, não tinha. Falo que na época, eu particularmente tinha medo da Fundação Mato Tutu, né? É verdade, mas eu aprendi a ter um carinho enorme e ver o comprometimento que eles têm com a região. Então, parabéns a vocês, tá? De coração. Se não fosse vocês à frente, a gente não estaria aqui hoje. Podemos sonhar e vislumbrar com uma região muito melhor. A população, essa é a população do censo de 2010. A gente sabe que tem uma expectativa nova, aumentou um pouquinho, mas isso é 2010. Na nossa região tem 47.394 pessoas. Temos aqui na Arioca, Alagoa e Pouso Alto, nós tivemos um decréscimo na população, a população diminuiu. E para pedir Itamonte, aumentou a população. Então são realidades e são muitos itens que o consórcio vai trabalhar, vai analisar e vai tentar de alguma forma buscar a condição para que a gente possa estar melhorando as condições dessas pessoas.
E se Deus quiser, pode ter certeza, não vai faltar empenho nunca da gente. Eu sei do empenho do nosso presidente, né, tem acompanhado esse desafio, porque além de prefeito, ele ainda é presidente da região, né, foi eleito por unanimidade, todos os prefeitos da região. Confio, parabéns, viu, prefeito? Parabéns, nosso presidente, pelo seu dinamismo e pela sua eficiência. E agora, para explicar melhor, eu queria passar a palavra para ela, para essa guerreira, essa leoa, a nossa querida Doroteia. Muito obrigado. Muito obrigada. Primeiro, agradecer a paciência de vocês, é uma oportunidade. Também explicar que nós resolvemos, pela nova legislatura, a gente viu o seguinte, a importância de apresentar isso para vocês, porque esse consórcio só existe porque foram aprovadas 5 leis municipais, né? Então a legislatura anterior aprovou a participação de Anhemboa no consórcio. Vocês têm um papel em relação a ele, que é anualmente avaliar as contas, né? Então esse repasse que o prefeito, o Mateuzinho, falou, então são R$ 2.200 que é repassado mensalmente ao consórcio e que vai ter que ser prestado contas. Afinal de contas, quais serão os resultados alcançados através do consórcio em benefício do município, né? E anualmente vocês vão avaliar a execução, né, a execução orçamentária do município, e esse vai ser um dos itens. Então, até para avaliar, vocês conhecer e ter acesso às informações em relação ao consórcio. Aqui fazer só uma linha de tempo, né? Então o que o Matheus já tinha falado, ele começa uma articulação em 2008, já então com uma sugestão do Anastasia, prosseguindo, então teve uma articulação dos 5 municípios, e aí o objeto, o que é importante é que vocês compreendam que é o papel do consórcio. Promover uma gestão ambiental compartilhada, né? Isso que o Marquinhos falou, que a implantação da unidade de conservação, ela trouxe muitos problemas, quer dizer, muita restrição aos proprietários rurais, mas também pode trazer muitas soluções. Então, a discussão dessas soluções, a gente vê, tem que integrar os 5 municípios e, principalmente, promover também esse diálogo entre as instituições. E o que a gente vê aqui nos municípios é fazer com que todos os poderes constituídos, né, que é o legislativo e o executivo, tenham essa posição integrada. E que a casa, né, vocês representam o povo e vocês eles são esses porta-vozes. Então, e como ele havia explicado, esse consórcio tem um conselho participativo que é indicado pelo CODEMA. Eu vi que vocês votando mais alguns conselhos, né, do município, para o município, e tem outros. Então, o conselho participativo do consórcio é indicado, os membros são eleitos no CODEMA, que é o Conselho de Desenvolvimento de Meio Ambiente, e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. O que a gente sabe é que agora ainda está em processo, né, Mateuzinho? A constituição do Conselho de Desenvolvimento Rural. Um outro tema, né, que vai passar também pelo, que eu já vou até antecipar, não está no processo aí do consórcio, que é a elaboração do Plano Municipal de Mata Atlântica, que é a Lei da Mata Atlântica, lei federal, que cada município vai elaborar o seu plano, que ele primeiro vai ser validado no CODEMA, né, e a proposta é que depois o projeto de lei, depois seja encaminhado um projeto de lei para apreciação do legislativo. E aqui dentro dessa gestão ambiental compartilhada, qual que é a proposta do Plano Municipal de Mata Atlântica? A identificação dos fragmentos de mata, então, para definir o que é a área de conservação, preservação e de recuperação, e o empenho que acho que todos têm de recompor e formar os corredores ecológicos. Infelizmente, nós temos um dado triste, que Minas Gerais, nesse ano, foi o tetracampeão em desmatamento da Mata Atlântica no país, seguido da Bahia. Para nós, em cima. Então, assim, a nossa região é justamente o santuário. Esse desmatamento não está aqui. Inclusive, assim, a coisa só não fica pior, porque existe uma ação aqui, né, e que essas ações, e o que a gente pretende é que não tenha uma pressão grande e que esses fragmentos de Mata Atlântica que existem,
eles possam ser transformados num ativo e na melhoria de qualidade de vida em alternativas econômicas também para as pessoas que vivem aqui. Então, em 2009, o fórum, em 2011, ele foi constituído, né? E aí eu acho que cabe ressaltar que os primeiros municípios que aprovaram a lei foi a Iruoca, seguido de Alagoa, depois foi Pouso Alto, depois Itamonte e por último Baiapendi. Mas Baiapendi na época passou inclusive por uma cassação de prefeito, troca, e o que nós vimos, inclusive você acha que o resultado eleitoral também mostrou que o consórcio não é uma bandeira político-partidária. A gente viu que mesmo nas trocas de governo, mesmo quando mudou a situação política, né, em que a oposição trocou de lugar, o que nós temos visto e que quem analisa bem de perto o consórcio vê que ele é uma ferramenta de desenvolvimento que está acima de interesses específicos locais, né? Então, isso tem sido, quanto mais o tempo passa, a gente está vendo que, principalmente o convite que fazemos aos senhores é que conheçam ainda mais o consórcio, que eu acho que depois eu vou falar onde que os documentos estão disponíveis já na internet para que vocês possam aprofundar mais. Pode passar lá. Importante lembrar que foi com unanimidade. Gente, nas 5 câmaras, que eu acho que eu pedi para destacar, o projeto de lei foi sempre aprovado por unanimidade. E Baiapendi fez a única ressalva que foi: ele aprovava desde que a sede fosse em Baiapendi. Os outros prefeitos não reclamaram porque ia arcar com as despesas da sede. Então não foi, opa, já que vocês estão fazendo questão e tem despesa, foi aprovado. Mas a condição não foi da prefeitura, foi exatamente da Câmara de Vereadores que impôs a condição. Então, em 2011, ele foi constituído em Pouso Alto, num evento. Todo mundo, inclusive, falava que duvidava que o governador viesse para a posse de um consórcio, que era um consórcio pequenininho. Então, assim, e não só o governador, foi um evento extremamente concorrido, com presença de prefeitos, acho que alguns, na época, vereadores participaram, com prefeitos de toda a micro-região. Então, assim, e para nós, assim, foi até surpreendente, ninguém esperava que fosse ser tão concorrido. E aí, nesse processo de consolidação do consórcio, que ainda não tinha personalidade jurídica, foi firmado um convênio com a IEF e SEMAD, que foi quando a Fundação Matutu, aí junto com a parceria com o Emater, com a Emater, Sebrae e mais o próprio IEF, formou um núcleo de apoio para começar esse processo de funcionamento e começar a fazer o consórcio funcionar. Aí definiu o local da sede em Baiapendi, aí já é um convite, quem estiver passando por Baiapendi, Rua Capitão Mor Tomé Rodrigues, 375. Só lembrar que aquela foto ali, é o Guilherme, que é o presidente da fundação, juntamente com o Adriano, que é o secretário do Meio Ambiente, na assinatura do convênio entre a fundação e o IEF. E o Guilherme, que é o cidadão aiurocano e é presidente da Fundação Matutu, pediu para dizer aos senhores que ele queria muito estar aqui, falando com os senhores, representando a Fundação conosco, mas infelizmente ele teve que cumprir uma agenda hoje, recebendo a APA da Mantiqueira, o pessoal da APA da Mantiqueira que está iniciando um diagnóstico, já passou por outros lugares e está passando hoje, exatamente no nosso município de Aiuruoca, para fazer um diagnóstico de revisão do plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Papagaio. Então, ele precisava, da APA Mantiqueira. E como a Fundação está envolvida, inclusive, no processo de criação do primeiro conselho da APA, era inerente à permanência de alguém da Fundação, principalmente ele, nesse momento. Então, ele pede desculpas por não estar aqui, gostaria muito, mas também está cumprindo uma tarefa de importância para nós, o nosso município. Bom, então, já em 2012, o processo que o Marquinhos falou de revisão dos limites do parque, aqui cabe um esclarecimento que a revisão dos limites, a proposta técnica é uma atribuição de competência legal do governo do Estado, a partir da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do IEF.
No caso, o consórcio, junto com os parceiros, o que fez foi ajudar a mobilizar os proprietários de terra para que eles pudessem participar, ver, inclusive conhecer o limite do parque, que ninguém até aquele momento sabia se a terra dele estava dentro ou fora do parque. É o que a gente viu isso em toda a Serra do Papagaio, nos 5 municípios, e foi uma oportunidade das pessoas conhecerem e sugerir qual pedaço da terra dele devia ficar e o que devia sair. E o que surpreendeu é que muitos proprietários de terra concederam mais terras para o parque. E se o projeto de lei, aí o executivo fez a proposta técnica, respeitando, então que eles garantem que respeitaram todas as sugestões que os donos de terra deram, e isso foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, e agora os deputados que vão agendar, marcar a pauta, aí eles que vão definir se vão fazer as audiências públicas, e o projeto entra em votação. Então, o novo limite do parque ele será aprovado na Assembleia Legislativa. Isso, quem entrar no site da Assembleia tem acesso ao projeto, à proposta, e acompanha a tramitação dessa proposta. Então, e isso que a gente viu, o que está tentando fazer, eu acho que ainda pode ser aperfeiçoado, inclusive inspirar outras unidades de conservação para que o proprietário e morador das regiões seja mais respeitado e a opinião dele seja levada em conta antes de criar uma unidade de conservação. Que o que se descobriu, por exemplo, no caso de Itamonte, na região da Fragata, tinha uma comunidade com 147 casas, e não era casa nova, casa antiga, que estavam dentro do parque. O que justifica uma comunidade inteira estar dentro do parque, que já era uma área utilizada? Né? Então, assim, como que você vai desapropriar e tirar uma pessoa que mora lá, uma família que mora mais de 80 anos? Então, a proposta desse redesenho, eu estou citando um exemplo que foi o mais grave de tudo que a gente viu nessa unidade. Então, e aqui inclusive a gente falou, olha, o desenvolvimento aqui na Serra do Papagaio, em parte, ele tem que estar conjugado e a atenção tem que estar muito voltada em como que se lida com essa legislação ambiental e com a unidade de conservação. Então, em 2012 ainda, criou-se um consórcio, a Câmara Técnica de Meio Ambiente, o Conselho Regional de Desenvolvimento Econômico e Social ainda não foi constituído, até mesmo, igual vocês estão falando, falta gente para os conselhos. A equipe das prefeituras é muito reduzida e, às vezes, assim, você vai enchendo de instâncias até o momento que eles estão falando, nós vamos discutir, estamos trabalhando com as equipes das prefeituras, que são muito reduzidas, mas no momento oportuno, assim que houver condição e um fôlego, vai ser constituído um conselho para discutir o desenvolvimento dos 5 municípios. E os grupos de trabalho. Já foi constituído um grupo de trabalho de estradas, que dentro do consórcio foi definida a prioridade, o principal problema na avaliação dos 5 municípios, o principal problema, principalmente da zona rural, é estrada rural. Pode passar. Então, neste ano, algumas ações nós esperamos, inclusive, passar a eleição, ter as novas gestões, a nova legislatura com vocês. Então, o consórcio, a principal ferramenta de comunicação dele, um instrumento de divulgação e publicidade, é o portal, que já existe, e rapidamente eu acho que eu só vai apresentar, porque é uma ferramenta que eu acho que vocês devem conhecer, inclusive sendo representantes do povo, divulgar, avaliar essa ferramenta, né? Aí o GT de Estradas, nesse ano foi feita uma capacitação em parceria com a Emater de Poços de Caldas, que tem uma unidade especializada em manutenção de estradas. Os 5 municípios enviaram suas equipes, né, Mateuzinho, de manutenção de estradas para dar uma nova orientação. E o grande desafio agora é formatar um projeto para conseguir uma patrulha mecanizada. E o que viu? Uma patrulha mecanizada para o município, igual a Europa, né, Mateuzinho, é um dispêndio grande, é uma grande despesa. Mas se o consórcio possuir uma estrutura dessa, ou tiver recursos para contratar prestadores de serviços, pode ser feito um agendamento e um trabalho na Serra do Papagaio com um custo menor para cada município. Então, a ação ela pode ser integrada no atendimento coletivo. Então, esse grupo, nessa parceria com a Emater está completamente envolvida nisso,
E agora está sendo discutida uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o Cefet-MG e outras instituições, e o governo do Estado ia também tentar formatar um projeto para captar recursos no governo federal ou outros fontes de financiamento. Nessa semana, a IPOR, inclusive, está sediando o Conselho Participativo. Ontem nós finalizamos o regimento interno dele, justamente que é o Conselho Participativo, que são os representantes da sociedade civil, né, que é esta inovação que eles chamam de consórcio público, é a gente criar um canal onde as demandas, onde as propostas de desenvolvimento, de ação do consórcio junto com os municípios, ela não seja a ideia de alguém, que a gente possa criar canais, e esse é o nosso desafio, que a gente está propondo que vocês sejam parceiros nisso, é a gente conhecer qual é a realidade das comunidades e que possa executar ações que atendam a essas necessidades. Não criar um planejamento de um especialista que vai, senta, faz um diagnóstico e inventa alguma coisa. É a gente poder trabalhar de forma, criar esses canais de forma efetiva. E começamos hoje uma oficina de elaboração de projetos, porque eu não sei se vocês costumam escutar, porque assim, acho que desde o ano passado, já tem 3 anos escutando. Tem recurso disponível, todos os anos, os municípios não conseguem nem captar, nem executar, que o governo federal tem dinheiro sobrando, mas que os municípios não dão conta de captar porque não elaboram projetos. De fato, qualquer ação hoje, vocês devem saber, o município, qualquer organização, para ela ter acesso ao dinheiro, ela tem que ter um projeto bem elaborado e apresentar com clareza, de uma forma técnica, uma proposta para executar. Então, assim, o que a gente vê? Uma das dificuldades na região é que a gente não tem pessoas com competência técnica o suficiente para poder elaborar esses projetos. Então, começamos ontem. Então, na Casa de Cultura, nós temos pessoas técnicos das prefeituras, temos também representantes de algumas organizações que estão participando dessa oficina de projetos. E não é um curso teórico. A proposta, nós estamos hoje já passamos o dia discutindo os temas, e aí começa, tem hoje, amanhã, depois volta, 26, 27, 28, formar o primeiro banco de projetos, e a gente ter alguns projetos prontos para já começar a captação de recursos. Então, hoje, até falando dos temas, estradas, né? Tá? Inclusive a Lucica da Prefeitura, que está designada junto com o Ricardo do consórcio, para desenvolver um projeto, que a gente sabe que para a estrada nós vamos ter que fazer um projeto para elaborar o projeto. Então, um projeto de manutenção da estrada, a gente vai ter que contratar a equipe técnica para fazer um diagnóstico da situação, identificação dos pontos críticos, fazer toda a previsão de obras, e que não é qualquer que faça. Vai ter que ter equipes de engenheiros e técnicos especializados nesse tipo de obra para poder dimensionar os custos. Então, esse é um deles, né? Um outro tema que é muito forte é o turismo, que aí está sendo discutido. Um outro é de saneamento, aí o pessoal de Itamar já está puxando, para poder buscar soluções, principalmente para a zona rural. E a ideia, ao invés de cada município fazer o seu projeto, que a gente já está conseguindo formar equipes integradas dos 5 municípios e fazer projetos que possam atender os 5 ao mesmo tempo. Bom, e ali estamos inaugurando aqui em Uruguai essa sequência de reuniões nas 5 câmaras municipais, né? Para nós criarmos essa aproximação e fazer com que vocês participem, né, desse processo e a gente possa fortalecer o consórcio. Então, agora, muito rapidamente, a gente sabe assim, do tema de vocês, de pessoas, o Átila vai apresentar a ferramenta, que é o portal, uma área que a gente está chamando de balcão de atendimento, que a gente entende que é o principal instrumento que pode facilitar a vida do cidadão, inclusive nas solicitações, na apresentação das suas demandas. Inclusive, já que tem telecentro, já pode ter uma ação conjugada. Eu acho que um telecentro pode cumprir esse papel, que é transformar essa ferramenta, disseminar e fazer com que a população use cada vez mais. E acho que, assim, que é de extrema importância que vocês, vereadores, participem desse processo. E o que a gente quer é que, num espaço de tempo muito curto, a gente reverta
a situação econômica daqui, utilizando o meio ambiente, essa riqueza da Mata Atlântica, né, e as águas mais puras do país, que elas continuam sendo as mais puras do país, transformar isso numa riqueza de fato, não só ambiental, como econômica, de qualidade de vida. Muito obrigada. Boa noite, senhores. Meu nome é Átila, eu estou como assessor de comunicação da Fundação Matutu e apoiando o consórcio também no seu processo de comunicação. Hoje nós temos muito material já publicado. É interessante que os senhores conheçam depois desse site. Nós temos muita coisa publicada, tudo que foi feito dentro do consórcio, as reuniões, enfim, tudo aquilo que foi uma ação do consórcio hoje está publicado em 2 sites. Nesse site, no site da Fundação Matutu, que pode ser acessado a qualquer momento, uma vasta documentação com tudo que foi feito. Esse portal, ele cumpre o objetivo de ser a principal ferramenta de comunicação, divulgação e interação do consórcio. Nós ficamos aproximadamente 6 meses desenvolvendo, depois mais cerca de 2 meses testando, e na verdade o que precisa agora é ele ser testado pela população e divulgado. Claro que vocês são essa interface com a população. Vocês são parte da divulgação e do uso dessa ferramenta que nós vamos apresentar. É um portal bem comum, bem parecido com os outros. Nós temos aqui um link que leva ao conhecimento do CEF, à formação dele, à sua gestão, enfim, as informações institucionais sobre o consórcio. Na sequência, eu não vou me, a não ser que os senhores achem que eu devo, mas eu não vou me deter nesses links, porque eles podem ser visitados pelos senhores depois. Eu vou repetir aqui que o endereço, lá em cima, olha, o endereço desse site é serradopapagaio.eco.br. Todo mundo conhece .com e conhece .com.br. No nosso caso é .eco.br. Há coisa de 1 ano e 1 mês, nós já oficializamos um pedido à Prodenge, em nome do consórcio, para que nos permita utilizar um domínio com a finalização mg.gov.br. Até hoje nós não obtivemos uma resposta e estamos usando .eco.br, inclusive com amparo jurídico para isso, já que não temos o mg.gov.br. Bem, depois nós temos um link com as notícias, tudo o que acontece. É um site completamente dinâmico, ele não tem nenhuma página estática. Então as notícias, em breve, essa reunião estará publicada aqui, assim como também no site da Fundação. Temos uma área de eventos, onde são publicados os eventos da Fundação, do consórcio. Uma área de imprensa, onde aqueles que são representantes da imprensa podem obter as imagens que são feitas dentro do consórcio, podem obter os releases e a gente pode publicar os clippings, ou seja, tudo que saiu na imprensa também é publicado aqui. Esse link de arquivos, ele é muito importante. Aqui nós temos uma área com toda a documentação que é criada, ou que é feita dentro do consórcio. Então aqui nós temos o protocolo, temos a logomarca do consórcio para uso em eventos ou qualquer tipo de parceria. Temos ali as resoluções que os senhores inclusive assinaram, com certeza, não? Não, só protocolos. Só protocolos. As resoluções são internas da Assembleia Geral. Sim, dos prefeitos. O protocolo que foi assinado pelos senhores, enfim,
toda a documentação ela está transparente, publicada aqui. E para o acesso de qualquer pessoa, isso é importante. Futuramente, o consórcio poderá fazer licitações para os 5 municípios, assim como para uso próprio, sendo um órgão, uma autarquia, ele é obrigado a seguir os princípios de licitação, assim como a prefeitura, enfim, a própria casa aqui. E isso será publicado aqui. Aqui é uma área de publicação das licitações. E no final, o último link ali, ele é um link para se responder às perguntas que porventura as pessoas venham a fazer a respeito desse site. O coração desse site está aqui, que é o balcão de atendimento. Depois de muito pensar e muito discutir, nós chegamos à conclusão que esse deveria ser o nome dessa área, balcão de atendimento. E de que ele se trata? Trata-se de um lugar onde qualquer pessoa dos 5 municípios, qualquer indivíduo, pode entrar aqui e criar uma solicitação que será direcionada à prefeitura relativa àquele que enfim, teria que lidar com aquele problema. Se for uma solicitação de alguém de Aiuruoca, por exemplo, essa solicitação será direcionada para dentro da prefeitura de Aiuruoca. Agora, é bem interessante se a gente vê aqui, basta clicar para abrir um chamado e temos todos os textos indicativos de como é que deve ser feito. O que é que nós pensamos? Nós sabemos, eu vi vocês falando de zona rural, de pessoas que estão na zona rural. A gente sabe que muitas vezes um indivíduo tem que sair da zona rural e vir até a cidade para saber, um dos exemplos que foi dito, para saber se tem um remédio para pressão num posto de saúde, alguma coisa assim, ou quando ele vai chegar. Bem, essa pessoa sai de lá, ela toma um ônibus ou arranja uma condução qualquer, muitas vezes é uma carona, vem aqui e às vezes não tem essa resposta, não tem porque não conseguiu, porque chegou fora do horário, né? Isso e outras coisas. Ele pode precisar de uma ação da prefeitura numa via, uma série de coisas. Essa área é para facilitar isso. A pessoa, a partir de qualquer lugar que tenha internet, ela pode preencher esse formulário com o seu nome, o sobrenome. Se ele tiver um e-mail, ele põe o e-mail. Se ele não tiver o e-mail, com o telefone. Nós exigimos que ele ponha o CPF, porque é o trato com a coisa pública, ele não pode não se identificar com o CPF. Ele tem que ter o CPF aqui. E a localidade, que é a cidade onde ele vai, a cidade onde ele está, ele pode escolher uma categoria para o problema ou para a solicitação dele. E mais, dentro desse mapa, veja, é muito interessante isso, ele pode ver até a casa dele aqui. Quando isso está via satélite, ele vai ampliando aqui, olha. Se você for ampliando em Aiuruoca, a gente vê até aqui o teto da Câmara. Então a pessoa pode marcar exatamente o ponto do problema, caso seja um problema situado numa geografia, ou definido numa situação geográfica, né? Como um mataburro que caiu, uma árvore que caiu, enfim, algum problema desse tipo. Uma ponte que caiu. Uma ponte, por exemplo. Como hoje, né? Então, veja. E ele marca esse ponto. Ele pode também enviar uma foto. Olha bem, hoje nós estamos vendo uma coisa acontecer nesse Brasil, foi citado aqui também pelo representante do presidente da Câmara. Hoje nós estamos vendo no Brasil uma coisa que está ocorrendo muito, porque está se podendo filmar e fotografar aquilo que acontece e publicar imediatamente. Nós vimos aí muitos vídeos, muitas imagens
desses manifestos feitas por pessoas que estavam lá no local e que muitas vezes impediu a própria televisão, a própria polícia, enfim, as revistas, de dizerem outra coisa. Elas tiveram que dizer o que estava acontecendo, porque o povo, pessoas da população, foi lá e fotografou. No nosso caso, também é possível enviar um arquivo fotográfico com uma definição do problema, caso a pessoa queira fazer isso. Não é uma obrigação. Feito isso, ela pode ainda descrever o assunto e fazer uma pequena descrição da solicitação dela aqui, da forma como ela achar interessante. A partir disso, ela envia. Bom, é importante isso. Olha, aqui, depois que ele preencheu tudo, nós temos aqui um tópico de privacidade. Isso é, a transparência tem que existir e o respeito ao indivíduo também. Portanto, ele pode escolher autorizar ou não que os seus dados pessoais sejam publicados. A partir do momento que ele escolhe isso, ele envia e adiciona um chamado. Automaticamente, ele recebe pela página ou pelo e-mail dele, conforme ele desejar, caso ele não tenha e-mail, será pela página, um protocolo. Imaginem que toda vez que alguém chega num balcão de prefeitura, ele faz uma solicitação, gera um número ali no papel, digamos assim. Esse protocolo é gerado aqui também. É um número único para cada pessoa, para cada solicitação. Através desse número, ele pode acompanhar o que acontece com essa solicitação. Então, isso é enviado ao consórcio. O administrador do consórcio envia, direciona essa mensagem para quem de direito, ou seja, na prefeitura, no departamento concernente. Esse departamento gera uma resposta que é dada diretamente a esse indivíduo. E ele ainda pode retrucar, ele pode falar, não, mas essa resposta não foi boa, eu quero outra, o que está acontecendo com isso? A resposta é uma providência. Né? Isso. Então, pedir que vai ser a providência, isso se transforma numa conversa entre o gestor público, entre aquele que deve solucionar os problemas e atender as solicitações e aquele que solicita diretamente. Não precisa dar continuidade, pode ser resolvido em uma mensagem, mas pode levar outras mensagens. E com esse número, ele tem um histórico, ele pode acessar esse histórico, assim como todas as pessoas podem ver as solicitações. Então, nós acreditamos que essa ferramenta, ela é uma novidade muito grande aqui na região. Eu não conheço outra em Minas, não sei se alguém conhece, mas eu não conheço outra que seja usada dessa forma. E a gente espera, estamos conversando dentro do consórcio, as prefeituras estão conversando para uma forma de utilizarem isso, até mesmo em suas páginas. Está vendo? Isso será uma ferramenta nas páginas das prefeituras, pode ser uma ferramenta na página da Câmara. Eu não sei por que teria que ser, por que não teria que se ver isso pelo consórcio, se valeria a pena, se é juridicamente viável, já que é um órgão público, eu não sei como é que é isso. Mas se juridicamente for viável, eu acho que também pode-se tentar isso. Assim como em outras páginas. Quanto mais isso for divulgado, mais chances de ser uma boa ferramenta ela tem. Só um minuto, é só informar que a página da nossa Câmara, ela já tem links de outros órgãos. É só ver o trâmite aí, como que é com o jurídico da Câmara, coisa e tal, para que se crie um link ali também para quem quiser entrar no site da Câmara e acessar o SER. Pronto. Porque nós temos links com o Tribunal de Contas e outros órgãos. Só informando. Perfeitamente. Então, é exatamente isso. Vendo a questão jurídica, acho que não tem nenhum problema e acho que quanto mais se divulgar isso, melhor para todos. E, bem, se tiverem alguma pergunta, eu acho que não só eu, mas também Doroteia, o próprio presidente, Marcos, o diretor executivo, também estamos à disposição. Eu espero que os senhores acessem esse site e
divulguem para a população, porque na verdade tudo isso que nós estamos apresentando aqui hoje, nós estamos fazendo nada além da nossa obrigação, que é devolvendo aos senhores, mesmo que alguns aqui não tenham participado diretamente dessa votação, mesmo que alguns aqui não tenham participado diretamente das conversas iniciais para a criação desse consórcio, nós estamos devolvendo aos senhores aquilo que os senhores mesmo nos ajudaram, aos prefeitos, a criar. Então, eu me sinto grato em poder agradecer aos senhores o que vocês fizeram, e satisfeito de estar apresentando um resultado que não só a gente, mas tem sido considerado um grande resultado, inclusive dentro do governo de Minas e até em instâncias, eu diria, superiores, né, como um ótimo resultado. Então, muito obrigado aos senhores e aos senhores. Só pela ordem, se algum vereador quiser tirar alguma dúvida, fazer uma pergunta, pela ordem, cada vereador tem toda a liberdade para perguntar e se quiser sanar alguma dúvida. Deu para entender, todos aí, né? Também na oportunidade de encerrar, quero agradecer. Muito obrigado. Eu queria agradecer todos os membros do consórcio, o prefeito municipal, na qualidade de prefeito, na qualidade de presidente do consórcio, por estar aqui, por acompanhar, por fazer parte da nossa reunião da maneira que fez. Agradecer a todos e também eu queria usar as palavras do Atila. Nós também não estamos fazendo mais que a nossa obrigação de ficar aqui até as 9, 10, 11 horas da noite. Fomos eleitos o povo para isso. Então eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que respeitaram o procedimento da reunião, e o espaço está aberto. Todas as vezes que vocês quiserem, o prefeito também, tá, prefeito? À disposição do senhor. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a reunião ordinária da Câmara Municipal de Airoá. Boa noite a todos.